Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado. Veja como o livro dos Salmos inicia com uma bênção, exatamente como ocorre no famoso Sermão do Monte proferido pelo Senhor. A palavra hebraica traduzida por bem-aventurado é muito expressiva. A palavra original está no plural e é o ponto de debate se é um adjetivo ou um substantivo. Por conseguinte, é certa a multiplicidade de bênçãos que repousará sobre o homem a quem Deus justificou, e a perfeição e grandeza da bem-aventurança que ele desfrutará. O justo é descrito negativamente no verso 1 e positivamente no verso 2. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele aceita conselhos mais sábios e anda segundo os mandamentos do Senhor, seu Deus. Para ele, os caminhos da salvação são os caminhos da paz e afabilidade. Os seus passos são ordenados pela palavra de Deus, e não pelos truques astuciosos e artifícios maldosos de homens carnais. É marca de abundante graça interior quando mudamos o nosso andar e colocamos a impiedade longe de nossas ações. Note em seguida, nem se detém no caminho dos pecadores. A companhia do justo é a da mais sublime escolha. Embora pecador, agora ele é um pecador lavado pelo sangue, movido pelo Espírito Santo e de coração regenerado. Detendo-se na rica graça de Deus, na congregação dos justos, ele não ousa se reunir com a multidão que comete o mal. Continua o texto. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não tem paz na zombaria dos ateus, que os outros zombem do pecado, da eternidade, do inferno, do céu e do Deus eterno. Este homem aprendeu filosofia melhor que a dos infiéis e tem o mais profundo sentimento da presença de Deus para suportar ouvir o nome santo ser blasfemado. A roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois em breve essa roda estará vazia e a destruição engolirá o homem que se assentar nela. Observe a gradação do versículo 1. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando os homens vivem em pecado, eles vão de mal a pior. No princípio, meramente andam segundo o conselho dos descuidados e ímpios, e se esquecem de Deus. Caso sejam deixados ao seu bel prazer, eles vão mais longe e se tornam mestres e tentadores perniciosos de outros, assentando-se na roda dos escarnecedores. Colaram grau em maldade e se estabeleceram como verdadeiros mestres da nação, sendo observados pelos outros como mestres de Belial. Mas o bem-aventurado, o homem a quem pertence todas as bênçãos de Deus, não pode manter comunhão com pessoas desse tipo. Ele se mantém puro desses leprosos, retira de si as coisas más, como roupas manchadas pela carne, sai do meio dos ímpios e vai para fora do acampamento, suportando o escárnio ligado ao nome de Cristo, que pela graça estejamos assim separados dos pecadores. Agora observe o caráter positivo do bem-aventurado. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não está sob a lei como maldição e condenação, mas está nela e tem prazer de estar nela como regra de vida. Além disso, tem prazer em meditar na lei, lendo-a de dia e pensando nela de noite, e na sua lei medita de dia e de noite. Escolhe um texto e o leva consigo o dia todo. Nas vigílias da noite, quando o sono lhe abandona as pálpebras, ele se afunda na meditação da palavra de Deus. No dia da prosperidade, canta salmos da palavra de Deus,
e na noite da aflição consola-se com as promessas do mesmo livro. A lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. E como era pequeno o volume da inspiração nos dias de Davi, pois não havia outra coisa exceto os primeiros 5 livros de Moisés, quanto mais então devemos prezar todo o escrito da palavra, que é o privilégio de cada um ter em casa. Mas, infelizmente, como é maltratado este anjo do céu, não somos absolutamente pesquisadores bereanos das Escrituras. Como são poucos entre nós os que podem reivindicar as bênçãos do texto, talvez alguns possam reivindicar, de certa forma, a pureza negativa, porque vocês não andam no caminho dos pecadores. Mas permitam-me uma pergunta. O seu prazer está na lei do Senhor? Você estuda a palavra de Deus? Você faz da Bíblia o seu auxílio indispensável, a sua melhor companhia e o seu guia de hora em hora? Se as respostas não forem afirmativas, esta bênção não lhe pertence. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pois será como árvore plantada, não como árvore silvestre, mas como a árvore plantada, escolhida, considerada como propriedade cultivada e preservada do terrível e cabal desraigamento, visto que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, como diz o Senhor Jesus em Mateus 15:13. Junto a ribeiros de águas, de forma que se um ribeiro secar, tem outro. O rio do perdão, o rio da graça, o rio da promessa e o rio da comunhão com Cristo são fontes de provisão que jamais secam. Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o homem bem-aventurado dá o seu fruto na estação própria. Não são graças fora de época, como os figos contemporâneos, que nunca são totalmente saborosos. Mas o homem que tem prazer na palavra de Deus, sendo ensinado por ela, dá o fruto da paciência nos tempos do sofrimento, fé nos dias da provação e alegria santa nas épocas da prosperidade. A frutificação é uma qualidade essencial do homem cheio da graça, e tal frutificação ocorre na estação própria, cujas folhas não caem. A sua palavra imarcessível será eterna. Todas as suas pequenas ações de amor serão tidas em memória. Não são somente os frutos que serão preservados, mas também as folhas. Ele não perderá a beleza nem a fertilidade, e tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado é o homem que tem uma promessa como esta, mas jamais calcularemos o cumprimento de uma promessa por nossa própria percepção. Quantas vezes, meus irmãos, avaliando pelos sentidos fracos, chegamos à triste conclusão de Jacó: todas estas coisas vieram sobre mim, como está escrito em Gênesis capítulo 42, verso 36. Pois embora estejamos interessados na promessa, estamos tão atribulados e preocupados que a visão vê o inverso exato do que a promessa prediz. Mas para os olhos da fé, esta palavra é certa, e por ela percebemos que o nosso trabalho prospera, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Não se trata de prosperidade externa que os cristãos mais desejam e valorizam. É a prosperidade da alma que ansiamos. Como Josafá, fazemos navios para ir a Tarsis, trazer ouro, mas eles se quebram em Ezion-Geber. Mas mesmo aqui há uma verdadeira prosperidade, pois é para a saúde da alma que somos pobres, enlutados e perseguidos. As nossas piores coisas são muitas vezes as nossas melhores coisas. Como há uma maldição envolta nas misericórdias dos ímpios, assim há uma bênção escondida nas cruzes, nas perdas
e tristezas dos justos. A aprovação dos santos é a administração divina pela qual eles crescem e dão frutos abundantes. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Chegamos agora à segunda divisão do Salmo. Neste versículo, o contraste do mau estado dos ímpios é empregado para realçar o colorido do quadro belo e agradável que o precede. A tradução mais exata da Vulgata e da Septuaginta é: assim os ímpios não são, assim não. Com isso, temos de entender que todas as coisas boas ditas sobre os justos não são verdadeiras no caso dos ímpios. Como é terrível ter uma dupla negação nas promessas! No entanto, esta é a real situação dos ímpios. Note o uso do termo ímpios, pois, como vimos na introdução do Salmo, estes são os iniciantes do mal e são os menos ofensivos dos pecadores. Se é este o estado triste dos que silenciosamente continuam na sua moralidade, negligenciando o seu Deus, qual deve ser a situação dos descarados pecadores e insolentes descrentes? A primeira frase é uma descrição negativa dos ímpios, e a segunda é o quadro positivo. Este é o caráter deles. São como a moinha, ou seja, a palha, intrinsecamente inúteis, mortos, inservíveis, sem substância e facilmente levados pelas circunstâncias. Isto também lhes caracteriza o destino, que o vento espalha. A morte os impele com a sua terrível rajada ao fogo no qual serão totalmente consumidos. Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Estarão lá para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Ali o medo virá sobre eles. Não ficarão firmes, fugirão. Não subsistirão em defesa própria, porque se envergonharão e serão cobertos com desprezo eterno. É muito bom os santos almejarem o céu, porque nenhum homem mau habitará lá, nem os pecadores na congregação dos justos. Todas as nossas congregações na terra estão misturadas. Em toda a igreja há demônios. O joio cresce nos mesmos sulcos que o trigo. Não há terra que já esteja completamente purgada do joio. Os pecadores se misturam com os santos, como a escória se mistura com o ouro. Os preciosos diamantes de Deus ainda estão no mesmo campo que os seixos. Os justos lós são continuamente vexados deste lado do céu pelos homens de Sodoma. Alegremo-nos, pois na universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos não haverá meio de entrar uma única alma não regenerada. Os pecadores não podem viver no céu. Eles estariam fora do seu elemento. É mais fácil os peixes viverem em árvores do que os ímpios nos céus. O céu seria um inferno intolerável para os impenitentes, mesmo que tivessem a permissão de entrar. Mas tal privilégio jamais será concedido ao homem que persevera nas suas iniquidades. Que Deus nos conceda ter um nome e um lugar nos átrios celestiais. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou como vemos mais detalhadamente em hebraico, o Senhor está conhecendo o caminho dos justos. Ele está constantemente olhando o caminho, mesmo que muitas vezes esteja em névoa e escuridão. O Senhor o conhece. Quer esteja envolto em nuvens e tempestades de aflição, Ele o entende. Ele sabe o número dos fios de cabelo da nossa cabeça. Não permitirá que o mal nos sobrevenha. Mas Ele sabe o meu caminho. Prove-me e serei como o ouro. Jó, capítulo 23, verso 10. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não só os ímpios perecem, mas também o seu caminho perecerá.
Os justos esculpem o nome na pedra, mas os ímpios escrevem a memória na areia. Os justos aram a terra e semeiam uma colheita que nunca será totalmente colhida até que ele entre nas delícias da eternidade. Mas, quanto aos ímpios, eles aram o mar, e ainda que apareça um rastro brilhante atrás da quilha, as ondas o ignorarão, e o lugar que o conheceu não conhecerá mais para sempre. O próprio caminho dos ímpios perecerá. Se existir na memória, estará na recordação dos maus. O Senhor fará o nome dos ímpios apodrecer, tornar-se-á um fedor nas narinas dos bons, e ser conhecido somente aos próprios ímpios por sua podridão. Que o Senhor limpe o nosso coração e o nosso caminho, para que escapemos do destino dos ímpios e gozemos a bem-aventurança dos justos.